A dor lombar, ela é comumente conhecida, né, por todos, né, como aquele diagnóstico que o médico dá, né, no consultório médico, é de lombalgia. Então, ela ocorre geralmente na parte inferior da coluna vertebral, lá próximo da bacia. E ela é uma das dores mais comuns entre homens e mulheres, e ela afeta nas diferentes fases da vida. E ela pode acometer crianças, jovens, adolescentes, adultos jovens e idosos. Ou seja, a dor lombar, ela pode afetar, ela pode pegar qualquer pessoa. Então, é uma dor muito comumente que muitas pessoas podem sentir essa dor lombar. E estudos falam que pelo menos uma vez na vida nós teremos um episódio de dor na coluna lombar. Bom, pessoal, vamos iniciar. Para falar um pouquinho de dor lombar, eu vou iniciar falando um pouquinho sobre a conceitualização, né, da dor lombar. Ou seja, eu vou contextualizar um pouquinho sobre a dor lombar. De que forma? Primeiro, que a dor lombar é um problema importante de saúde em nível mundial. Ou seja, não só afeta os brasileiros, não. É um importante problema de saúde a nível mundial. Ela é um sintoma muito comum e ela ocorre em países tanto de alta, médio como de baixa renda. Então, a dor lombar, ela está presente em todos os países. E geralmente, os anos vividos com incapacidade causadas pela lombalgia, ela vem sendo crescente a cada ano. Por exemplo, entre os anos de 1990 a 2015, houve um aumento de 54% dessa incapacidade, né, desse usuário, dessa pessoa que leva por conta de uma dor lombar, que pode ser ocasionada por diversos diagnósticos, como por exemplo, proveniente de uma hernia de disco, proveniente de uma espondilolistese, proveniente de uma artrose, de uma fratura, enfim, a dor lombar, ela aumentou em torno desses 25 anos, né? Ela aumentou 54%, certo? E a prevalência de dor lombar crônica, ela aumentou significativamente no intervalo de 14 anos. De 1992, ela passou de 3,9% para 10,2% em 2006. Então, veja o quanto prevaleceu essa dor lombar crônica. Muita gente, pessoal, sofre com dor lombar crônica. Muitas pessoas ficam incapacitadas de exercer suas atividades laborais, de exercer suas atividades do dia a dia, do seu cotidiano, por conta justamente dessa dor lombar. Então, perceba que a prevalência ela é alta. E a proporção de indivíduos que procuraram o atendimento no último ano, ela aumentou de 73,1% para 84%. Então, veja que teve também essa proporção, esse aumento também considerável. Se a gente parar para pensar, são dados alarmantes e pode nos fazer questionar em relação a isso. Por que isso vem crescendo? O que é que está gerando esse aumento considerável, esse aumento crescente das dores na coluna lombar? Então, é algo que a gente precisa pensar e refletir sobre este assunto. Inclusive, agora recentemente, na pandemia do Covid-19, aumentou-se as queixas de dores na coluna lombar durante a pandemia. Existem fatores que podem ter levado esse aumento, como por exemplo, a falta da atividade física, o sedentarismo, né, que muita gente ficou no isolamento e acabou não fazendo exercício, e isso acabou aumentando, né, ou ativando dores na coluna lombar, o estresse, a preocupação, a ansiedade, isso também podem ter
desencadeado justamente essas dores lombar nesse período de isolamento social que foi a pandemia do Covid-19. Então, pessoal, se a gente parar e questionar e se perguntar o que de fato está levando a população a atingir esses dados, mas o que causa essa dor lombar? E como podemos evitá-la? E qual tratamento eu devo procurar? Essas são perguntas que talvez você, que já sentiu uma dor na coluna lombar, já deve ter se questionado. Muita gente tem essa dúvida. Eu, particularmente, no meu consultório, no meu dia a dia, muita gente me faz esse questionamento. Justamente o porquê, o que levou, quais foram os fatores causadores que levaram a eu desenvolver essa dor na lombar. Como eu posso evitar? Como eu posso prevenir? Como eu posso tratar? Então, são perguntas frequentes, que muitas pessoas fazem essas perguntas, não só a nós, profissionais fisioterapeutas, mas aos médicos, aos profissionais que atuam no tratamento da dor na coluna lombar. Então, são perguntas. Então, vamos começar agora a conversar um pouco sobre a dor lombar. Primeiro, vamos entender quais são os principais fatores causadores da dor lombar. Então, eu trago para vocês agora os principais fatores, de forma bem breve, bem resumida, que podem desencadear uma dor na coluna lombar. Primeiro, que o conceito de dor lombar ou lombalgia é um conjunto de manifestações dolorosas que acomete a região inferior da coluna vertebral, que fica lá próximo da bacia, que essa manifestação dolorosa, ela pode ser proveniente de um problema articular, como também de um problema muscular, como também de uma dor referida, de um problema que está numa outra região que está afetando a coluna. Então, veja que eu já citei 3 causadores, Um problema articular, um problema muscular ou até um problema de uma dor referida, um problema que eu estou com um problema, por exemplo, no rim, estou com uma pedra no rim e essa pedra no rim está irradiando para a minha coluna lombar. E aí isso pode gerar uma dor. Então, perceba que só de início já citei 3 fatores, mas eu vou falar outros fatores que podem desencadear esses episódios de dores na coluna lombar. O primeiro deles é qualquer alteração funcional de alguma parte da coluna. Pode gerar dor. Por exemplo, um desvio postural. Ela pode gerar uma dor, como por exemplo uma escoliose, uma cifose, uma hiperlordose. Isso pode também gerar um desconforto na coluna lombar. Encurtamento dos músculos, principalmente os músculos que ficam localizados na coluna e também nas pernas, principalmente nos posteriores da coxa, nessa musculatura posterior da nossa coxa, que fica logo localizado atrás da nossa perna. Pode também desencadear uma dor lombar proveniente de uma inflamação, de uma infecção, proveniente de uma fibromialgia, problemas estruturais na própria vértebra, como pode acontecer, existe pacientes que chegam buscando tratamento, vou falar da fisioterapia, e essa dor pode ser proveniente de um abaulamento, nessa vértebra. Essa vértebra ela pode estar desgastada com uma artrose, com osteoporose, e isso pode desencadear também uma dor. O sedentarismo, isso mesmo, o sedentarismo, a falta de movimentação, a falta do exercício físico, também pode estar desencadeando essa dor. E esse foi um fator que desencadeou alguns episódios de crises álgicas de dores na coluna na pandemia. Justamente, principalmente aquelas pessoas que já apresentavam uma alteração funcional de postura, que já apresentavam uma lesão, ou até mesmo aquelas que não apresentavam. Isso pode acontecer também. Uma gestação, porque devido à modificação do corpo da mulher durante todo o período da gestação, porque existe essa alteração morfológica e biomecânica durante a gestação, isso também pode gerar uma dor na coluna lombar.
A falta de descanso ideal. Então, eu sou uma pessoa que muito estressada na correria do dia a dia e acabo não descansando. Isso pode gerar uma sobrecarga muscular. E aí acaba gerando uma fadiga muscular e isso provoca uma dor também na coluna. Proveniente também de um estresse. O estresse, ele gera diversas tensões musculares. Inclusive gera nódulos de tensões que são também chamados de trigger points ou pontos dolorosos ou tender points, que eles geram também dor. E eles são provocados por fatores de estresse. Como eu falei anteriormente, pode acontecer devido a uma pedra no rim. Então, eu estou com cálculo renal e aí está irradiando essa dor para a minha coluna lombar. Pode acontecer por uma postura incorreta adotada por longos períodos da vida, como, por exemplo, sentar, como, por exemplo, carregar o peso de forma incorreta, uma bolsa, uma mochila. Então, isso também, esses vícios de posturas que nós adotamos durante a nossa vida, isso pode gerar também dor na coluna lombar. Até o fato do posicionamento do celular, que nós costumamos colocar o celular logo abaixo e nessa posição ficamos olhando dessa forma, isso pode também estar gerando dor, a forma de sentar e dormir. Então, veja que a postura é um dos principais fatores que pode desencadear a dor. E, além disso, não só isso, mas também pode acontecer o levantamento de peso de forma incorreta. Muita gente não se atenta a pegar um peso flexionando os joelhos. Muita gente pega o peso flexionando apenas a coluna. E isso acaba gerando um impacto na coluna, podendo gerar algumas protrusões discais pela desidratação do disco intervertebral. E isso vai gerando desgaste na coluna e, por consequência disso, uma dor lombar. Então, gente, só aí eu mostrei inúmeros fatores que podem estar desencadeando essa dor na sua coluna lombar.